Muito bem, essa participação do jornalista português Sérgio Tavares, hoje em audiência no Senado, convidado pelo senador Eduardo Girão. Passou por vários pontos, inclusive aquele episódio lamentável ocorrido no aeroporto de Guarulhos no último dia 25 de fevereiro, quando o Sérgio foi ali, teve o passaporte retido, foi abordado e também detido pela polícia por cerca de 3 horas e meia. E ali eu estava acompanhado do nosso querido Eduardo Borgo, que é advogado criminalista, que foi quem orientou o Sérgio para que não respondesse nenhuma pergunta, porque era nítida a cilada, a emboscada armada para tentar, então, ou deportar, devolver o Sérgio para Portugal, ou ainda prendê-lo em solo brasileiro, diante das opiniões emitidas por este em solo português. Um verdadeiro absurdo. Imaginar um português, Pavi, mencionar a Constituição brasileira e seus artigos na defesa dos direitos. É um absurdo o que a gente vive hoje, Pavi, mas o Sérgio, numa fala muito firme, contundente, uma metralhadora giratória, falou muito do que a gente gostaria de falar também. Pavi, bem-vindo à sua casa. Boa noite. Boa noite, Pitoli. Obrigado. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Espero que todo mundo já tenha dado o like, curtido, o joinha, isso aqui, tá? Que esse é a maior contribuição que vocês podem dar ao jornalismo independente, pelo menos nesse canal. Preço que se paga, né? A gente cobra para estar aqui, né? Só relógio trabalha de graça e ainda tem que dar a corda. A nossa corda é o seu like, é o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. Então, checa aí se você já curtiu, se não curtiu, descurte, curte de novo, para ter certeza. Se puder, comente. Se puder, compartilhe o link. Se quiser contribuir, temos Superchat, temos o Pix, que a chave é o e-mail pavinato com 2 T's, @outlook.com, mas a maior contribuição é curtir. E eu lembro do dia da manifestação que foi feita aqui em São Paulo, de ter falado com o Pitoli, que acompanhou o Sérgio Tavares, e tive também a felicidade, a alegria, a honra de conversar com o Sérgio Tavares lá em Lisboa, na semana retrasada. E quando a gente conversava, ele me perguntou o seguinte: será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser detido? Será que eu vou ser parado pela Polícia Federal na minha próxima ida ao Brasil? Foi agora, para domingo passado, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu falei, olha, Sérgio, por que você ter parado não existe motivo. Você foi detido na Polícia Federal daquela vez, fez muito bem, o nosso colega advogado criminalista, o Borgo, orientou muito bem, você não tinha que responder pergunta nenhuma, até porque você não cometeu nenhum crime, não é nenhum criminoso, não é nenhum procurado pela justiça. Você foi parado aqui por conta dessa tara ditatorial de uma cabeça cheia de ideias tortas e poucos fios de cabelos, que nós todos sabemos quem é, e não podia ser parado. Primeiro que um jornalista não precisa ter visto, um jornalista português não precisa de um visto para vir fazer uma cobertura jornalística aqui no Brasil. Teu passaporte não estava vencido. Para um português entrar no Brasil, não precisa de visto. Não precisa de visto. Então é uma maneira que um brasileiro, para entrar em Portugal, não precisa de visto. Aliás, para entrar na União Europeia, porque o Portugal faz parte da União Europeia. Agora, você foi parado por opiniões que você dá no exercício da sua profissão. Essas opiniões não são incitação ao crime e não configuram crime nem em Portugal nem no Brasil. Então não devia ter sido parado. Foi parado porque nós saímos do eixo da normalidade. Porque nós saímos da democracia, que é um processo que deve estar internado em alguma UTI. Ontem a Carla Secata ela falou uma coisa aqui ao final do programa que eu fiquei pensando.
porque nós falávamos, ela falava, não se pode dar muita importância a um sujeito como Alexandre de Moraes, porque nós vivemos uma democracia. Está aí, você está falando, nós estamos falando. Eu não tive a destreza de uma pronta resposta, mas isso ficou na minha cabeça. Eu estou falando porque eu tenho dinheiro para pagar advogado. E não é barato. Por exemplo, o juiz, que é assistente, trabalha lá do lado do Moraes, no gabinete do Moraes, do Supremo Tribunal Federal, desembargador Ayrton Vieira, que me processa criminalmente e civilmente. Quando ele entrou com a ação criminal e a juíza deu o despacho mandando me citar, me prejulgando. Eu já recebi aquilo, você fica sem ar, angustiado. Você fala, bom, é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aliás, hoje eu estive à tarde no Tribunal de Justiça de São Paulo, conversei com vários desembargadores. Foi uma tarde muito agradável e muito proveitosa. Mas ele também é um desembargador em São Paulo e é um desembargador emprestado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que me processa criminalmente no estado de São Paulo, onde ele é desembargador. Além da hierarquia superior do Ayrton Vieira com os juízes aqui do estado de São Paulo, e também do corporativismo, porque eu estive hoje conversando com amigos da Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Ele é da Câmara Criminal. Então é um caso perdido. Aí eu precisei entrar com o quê? Com o melhor criminalista vivo do Brasil para me defender. Isso custa caro. Não é qualquer brasileiro que tem porte financeiro e disponibilidade para pagar o maior criminalista do Brasil para defendê-lo de crime de opinião. Para defendê-lo de algo que só é crime em ditaduras. Para defendê-lo de algo que o Conselho de Europa considera expressão de um Estado não democrático. E ela o considera através da expressão SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation. As ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Que ele é uma autoridade, eu sou um cidadão comum. Eu sou um professor doutor em Direito e jornalista e fiz uma crítica dura. Pode até dizer, você extrapolou os limites da crítica nas suas palavras. Mas ele extrapolou todos os limites da decência na sua decisão. Então uma coisa casa com a outra. E também me processou no civil. Quando ele viu que no penal eu já entrei com o melhor criminalista para me defender, ele entrou com ação civil, pedindo danos morais pela minha fala, num programa jornalístico. E o que eu fiz? Eu entrei com a maior autoridade em responsabilidade civil da imprensa para me defender, que é o professor Rogério Donini, da PUC São Paulo. Ele é o professor doutor em Direito mais citado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. É dele a obra paradigmática da responsabilidade civil da imprensa. Então, retomando aquele ponto de ontem, eu não tenho tanta certeza como a Carla disse, nós estamos numa democracia. Eu ainda estou numa democracia porque eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados desse país. Mas e quem não tem? Porque quem não tem o mesmo direito de criticar, que eu já falei aqui, não é só um direito. Antes de ser um direito, é um dever. Criticar autoridades que agem em desconformidade com o direito, com a justiça, é um dever antes de ser um direito. E eu falava para o Sérgio exatamente isso. Não tem porquê você ser detido pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, muito embora se você foi em São Paulo, porque como viajantes que nós somos no Brasil, nós sabemos que entrar do exterior
por Guarulhos e entrar pelo Galeão é uma experiência diferente. Então não sei lhe dizer como vai ser no Rio. Mas juridicamente, você não deve ser barrado, detido, ter que dar esclarecimento por que você está aqui. Aliás, são eles que têm que dar esclarecimento. Por que vocês estão me parando? Aí o Sérgio Tavares me perguntou lá em Lisboa, nós conversamos bastante sobre isso, acerca da possibilidade de ele requerer do Estado brasileiro, porque a Polícia Federal ela é lotada dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério de Governo de Estado é da responsabilidade do Presidente da República. Então ele tem todo o direito, pela humilhação que ele passou, de processar a União e pedir danos morais. Sem dúvida nenhuma, de pedir danos morais. Não tem só a pretensão legítima, como o direito de ganhar esta causa. Fora o incidente diplomático que o Alexandre de Moraes enfiou o Brasil com isso. Alexandre de Moraes / Lewandowski, não sei de quem partiu esta ordem desgraçada, mas o fato é que, se no direito internacional vale o princípio da reciprocidade, todo e qualquer brasileiro que for para a Europa, não só para Portugal, mas para qualquer país da União Europeia, Alemanha, para a Itália, para a França, para a Espanha, além de Portugal, começa a ser barrado para ser perguntado sobre o que posta no Twitter, o que posta no YouTube, o que comenta no Instagram, se limpa a bunda com papel higiênico, se usa ducha higiênica ou se senta no bidê. E ficar 5 horas perdendo seu tempo precioso de viagem depois de um voo bastante sofrido se for em classe econômica.